Olá, jovens! Estamos de volta. Este é o nosso quinto encontro. Vamos agora tratar de pontuação. Vejam vocês que depois da importância do pronome, que foi o assunto do nosso último encontro, pontuação é um assunto fundamental. Se você botar a pontuação no lugar errado, ou se você não colocar a pontuação e houver a necessidade, você passa a dizer uma outra informação totalmente diferente. Tem pessoas que se preocupam muito com a questão da ortografia. Está escrevendo certo, errado, isso, aquilo. Mas a ortografia não é quem vai definir a boa qualidade de um texto. Porque se você escreve a palavra, por exemplo, juizado com S, se você escreve, por exemplo, a palavra advogado com E, você só mostra que você tem pouca leitura, que o seu vocabulário é fraco, que você não tem domínio sobre as palavras. Mas dá para entender. Mas no momento que você colocar uma vírgula no lugar errado, aí você pode mudar totalmente o sentido do seu texto. Perfeito? Então vamos ao nosso slide para ver como eu começo definindo a pontuação. Vamos ao slide. Sinais de pontuação são alertas da subjetividade sintática denotando anormalidade. Então prestem bastante atenção a esta afirmação. Sinais de pontuação. Que são os sinais de pontuação? Vírgula, ponto e vírgula, ponto, dois pontos, travessão, parênteses, aspas, interrogação, exclamação, sinais de pontuação. E olha, por que sinais? Ele vai sinalizar, ou seja, ele vai alertar, ele vai chamar, portanto, a sua atenção que eu fiz alguma alteração na estrutura do texto. Subjetividade sintática. Eu alterei alguma coisa na estrutura do meu texto. Tirei alguém do lugar, tirei alguém do texto, botei alguém a mais do texto. Eu fiz alguma alteração. Isso vai denotar, vai significar uma anormalidade. Vejam o que acontece, né, com os exemplos. Mais uma definição aí. Os sinais de pontuação têm razões sintático-semânticas. O que é isso? Eu tiro, eu altero, eu mexo na estrutura do meu texto. Então, sintático. Semânticas. Eu altero o significado. Se eu mudar a estrutura do meu texto, eu mexer na estrutura, Nilson, mexer de que maneira? Mexer tirando alguém do texto, colocando alguém no texto, pode ser mudando alguém de lugar, seja qual for a alteração que eu possa proceder na estrutura do meu texto. E isso não provocar mudança de significado, esta pontuação é facultativa. Mas se alterar a estrutura, o significado, aí ela é obrigatória, se ela trabalhar com as duas coisas. Perfeito? Muito bem. Veja este exemplo. Esse juiz é corrupto. Veja que não há pontuação. Então, o que eu estou dizendo? Esse juiz é corrupto. Então, eu estou dizendo que aí, sujeito, verbo, objeto. Sujeito, esse juiz, verbo é, corrupto, objeto. Sujeito, verbo, objeto. Morreu a história. Se eu pego e coloco vírgulas, esse juiz é corrupto, opa, esse juiz é corrupto. O que foi que eu fiz agora? O juiz agora não é mais o sujeito do verbo ser. Juiz agora é apenas um vocativo. Veja uma mudança total do significado da condição. Esse juiz é corrupto. O corrupto é o juiz. Quando eu digo esse juiz é corrupto, o juiz não é corrupto. Corrupto é a pessoa a quem eu me refiro. Então veja que em cima você está chamando o juiz de corrupto. No exemplo 2, você está alertando o juiz de que alguém é corrupto. Então você mudou totalmente o significado do texto. A
apenas colocando a pontuação no texto. Então, essa pontuação, se ela sai daí, ela muda o sentido. Com a pontuação é um, sem a pontuação é outro. Então, ela é obrigatória para eu dizer essa informação. No primeiro caso, não tem pontuação. Eu estou dizendo que está tudo normal. Leia na ordem normal. Embaixo tem pontuação. Eu estou dizendo a você, cuidado porque alguma coisa foi alterada. Ok? Vejam qual é a estrutura básica da língua portuguesa. Olha só, eu tenho sujeito, eu tenho verbo, eu tenho um objeto. São os 3 elementos estruturais do meu texto. Sujeito, verbo, objeto. Sujeito, verbo, objeto. Sujeito é um substantivo agente do processo verbal, que é o núcleo da frase toda, e eu tenho o objeto, que é o substantivo paciente do meu processo. Muito bem. O que acontece? Se eu mantenho esses termos nesta ordem ou em qualquer ordem que eu quiser, não vai afetar a minha pontuação. Por quê? Porque estes 3 elementos formam a base do meu texto. E dentro da base, entre os termos da base, nunca pontue um texto. Ok? Nunca pontue um texto. Perfeito? Então vejam, Ataxerxes estuda português. Eu tenho sujeito, verbo, objeto. Eu não posso pontuar entre esses 3 termos. Porém, se eu disser português Ataxerxes estuda, o que foi que eu fiz? Eu botei o objeto antes do sujeito. Eu alterei a ordem dos meus termos, eu alterei a minha base? Sim. Se eu digo Ataxerxes português estuda, eu botei agora o objeto entre o sujeito e o verbo. Tem pontuação aí? Não. Então não há o que mexer neste texto. Se eu resolver colocar o sujeito, Ataxerxes, entre o verbo e o objeto, nunca tem pontuação dentro da base. Por que eu não pontuo nunca nessa circunstância? Porque eu só tenho sujeito, verbo, objeto. Sujeito, verbo, objeto. Sujeito, verbo, objeto. Consequentemente, eu não posso pontuar dentro da base. Não esqueçam essa informação. Na base, nunca pontue entre os 3 termos da base. Perfeito? Muito bem. Agora, se você tivesse a seguinte frase: quem almeja a aprovação, estuda diariamente. Ora, quem almeja a aprovação? O que eu tenho aí? Eu tenho como sujeito uma oração. O elemento que vai estudar diariamente é quem almeja a aprovação. Eu tenho, portanto, um sujeito oracional. E quando isso acontece, é a mesma coisa de eu ter um sujeito simples. Um substantivo, um pronome, uma palavra só. É a mesma coisa de eu dizer, ele almeja a aprovação. João estuda diariamente. Ele estuda diariamente. Maria estuda diariamente. Ok? Muito bem. Exemplo seguinte. É preciso que se tenha muita disciplina na vida. É preciso que disciplina, é preciso que coragem, é preciso determinação, é preciso um esforço sobre-humano. Então, no lugar de um substantivo, eu tirei o substantivo e botei no lugar o quê? Uma oração. Essa informação ser precisa, eu estou dizendo de quê? Que se tenha muita disciplina na vida. É uma oração. Pode vir antes do verbo, pode vir depois do verbo, ou seja, antes do predicado, depois do predicado. Nunca existirá pontuação entre esses termos. Pode ser um próprio substantivo, pode ser um pronome, pode ser uma oração. Isso é indiferente. Ok? Vamos ao outro exemplo. Se eu tiver, além desses 3 termos, sujeito, verbo, objeto, que eu já perguntei a vocês, o que é sujeito, verbo, objeto? Falamos agora há pouco,
Isso é a base. É a estrutura mínima de nexo de lógica textual. E dentro da base, o que acontece? Dentro da base nunca existe pontuação. Você pode misturar como você quiser. Entre os termos da base, não tem pontuação. E se eu quiser ampliar meu texto, se eu quiser dar uma estendida na ideia desse texto, eu posso fazer? Posso. Com o quê? Com o quê? Com qual termo? Com qual recurso? Eu posso botar um adjunto adverbial e posso botar um predicativo. Nilson, e se eu colocar o adjunto adverbial e o predicativo na posição que você está mostrando no slide, o que acontece? Nada. O lugar deles é aí. Eles estão numa posição normal, portanto, não tem pontuação. Por que não tem? Porque pontuação denota anormalidade. Então, aí não tem problema. Agora, se você resolver deslocar, se você resolver botar entre o verbo e o objeto, ou entre o verbo e o sujeito, ou antes do sujeito, aí a coisa muda de figura. Se você botar dentro da base, o que é dentro da base? É entre o verbo e o objeto. 2 vírgulas. Uma antes e uma depois. Se você botar dentro da base entre o sujeito e o verbo, o que acontece? 2 vírgulas. Uma antes e uma depois. Se você resolver botar antes da base, antes do sujeito, só uma vírgula. Agora, sempre eu boto isso, Nilson, daquele mesmo raciocínio de ainda há pouco. Se ao trazer um adjunto adverbial ou um predicativo para dentro da base, então eu tenho uma razão estrutural, sintática, mas eu não tenho uma razão semântica. Essa pontuação é facultativa. Mas se ao trazer ele pode ter um sentido com, um sentido sem, aí a pontuação é o quê? Facultativa. Se não, se eu boto é um sentido, se eu não boto é outro, aí eu alterei o sentido, pontuação é obrigatória para eu ter aquele sentido. Correto? Vejamos aí o exemplo. Alunos estudam português aqui entusiasmados. O que eu tenho? A base, o adjunto adverbial e o predicativo. O que é a base? Sujeito, verbo, objeto. Sujeito, verbo, objeto. Sujeito, verbo, objeto. Depois, adjunto adverbial. Depois, predicativo. Se eu botar aí no lugar deles, aí no cantinho deles, depois da base, tem problema? Não. Nunca vai ter pontuação. Agora, se você pega o entusiasmado, que é um predicativo, e bota antes da base, aí você passa a ter um adjunto adnominal. Porque eu não pontuei. Então, o lugar natural do adjetivo é depois do substantivo. Então, isso aí é um adjunto adnominal. Certa a frase, embora diga uma outra coisa. Muito bem. Se eu digo alunos entusiasmados, vírgulas, estudam português aqui. Ora, o que foi que eu fiz? Entre o sujeito, que é alunos, e o verbo, que é estudam, eu coloquei um adjetivo. Sem pontuação, adjunto adnominal. Com pontuação, predicativo. Então, vejam, ele muda de sentido, ele altera o significado. Às vezes fica sem significado nenhum. Às vezes fica com um duplo significado. Isso, portanto, é um predicativo. Portanto, a pontuação aí é obrigatória para eu ter esse entendimento. Ok? Se eu dissesse, o aluno aprende português aqui entusiasmado. Se eu pego a base, tá aí o adjunto adverbial e o predicativo, e jogo esse advérbio antes da base. Aqui o aluno aprende português entusiasmado. O adjunto adverbial aqui muda de significado? Não. Ele continua dando ideia de lugar. Continua. Então, eu mudei de lugar? Sim. Então, tem uma razão sintática. Mudei de sentido? Não. Então, não tem uma razão semântica. Só tem uma sintática. Portanto, esta pontuação deste advérbio é uma pontuação que? Facultativa. O que é facultativa? Porque se eu tenho a vírgula, se eu tirar a vírgula, não faz alteração, não muda em coisa nenhuma.
Então, aí eu tenho um sentido diferenciado. Perfeito? Muito bem. Vamos lá. Esta pontuação é facultativa. No entanto, se eu pego e trago esta informação do aqui, se eu tenho esta informação do aqui, que é facultativa, e coloco entre o sujeito e o verbo, esse aqui pode estar dizendo, o aluno aqui, quer dizer, este aluno, ele é adjunta nominal, mas o aqui pode dar ideia de lugar. Então vejam, sem a pontuação, o sentido dele é de adjunta nominal, com a pontuação, o sentido dele é de adjunto adverbial. No primeiro exemplo, eu vou dizer o aluno aqui, quer dizer, este aluno, o aluno aqui, esta pessoa. Então, ele é adjunta nominal. O aluno aqui, neste lugar, nesta escola, então eu passo a ter o quê? Um caso com um sentido diferente. Agora, minha pontuação não é facultativa. Minha pontuação agora é obrigatória. Perfeito? Muito bem. Nilce, se eu tivesse duas orações, um período com duas orações, eu faço contato com você se surgir novidade hoje. Ora, o que acontece? Eu tenho duas orações. Na primeira oração eu tenho o quê? A base. Quem é a base? Sujeito, verbo, objeto. Sujeito, eu, verbo, faço. Contato é o objeto. Ordem direta. Aí eu tenho o quê? Se surgir novidade. Isso é uma ideia de quê? Uma ideia de condição. É uma função adverbial. É uma oração adverbial. Então, para a análise, não me interessa se é um advérbio, se é uma locução adverbial, se é uma oração adverbial. O que interessa é que eu tenho uma circunstância. Se surgir novidade. Então, o que acontece? Este elemento tem um valor adverbial. Certo? Então, eu preciso do se, conjunção. E ele está onde? No lugar dele, depois da base. Tem pontuação neste caso? Não. Primeira oração, conjunção, segunda oração. Sujeito, verbo, objeto, acabou a história. Não tem necessidade. E esse se é que me dá a ideia de limite. Antes da conjunção tem a ver com o verbo fazer, depois da conjunção tem a ver com o verbo surgir. Ou seja, com você não é a novidade. Com você não é o surgir. Assim como hoje não é o contato, não é você, não é o faço. Perfeito? Então eu não tenho necessidade de pontuação. Tudo em seu lugar, com conectivo, com tudo direitinho. Mas se eu resolver pegar essa oração, né, se surgir novidade hoje, e botar antes da principal, quem é que vai ser o limite? Porque o limite é representado por quem? Representado pelo se. Olha onde está o se. Veja onde está o se. Lá no começo da construção. Olha aí onde está a conjunção. Cadê a ideia do limite? Não tem. Então a pontuação se torna obrigatória. Porque eu não sei se vai surgir hoje ou hoje eu faço contato. Então tem que botar a pontuação. Assim, o hoje não tem nada a ver com faço. O hoje tem a ver com surgir. Se eu botasse antes, depois do novidade, antes, portanto, do hoje, o hoje eu faço contato hoje. Ok? Muda totalmente o sentido. Então, a vírgula entra como uma ideia de limite. Tem que ter a pontuação, porque eu desloquei, tem que ter limite. Correto? Eu faço, se surgir novidade hoje, contato. Eu botei a oração, se surgir novidade hoje, eu botei dentro da oração principal. Eu faço contato. Entre o verbo fazer e o substantivo contato. Então, a pontuação é obrigatória. Vai ter uma vírgula antes e outra depois. Porque eu estou marcando onde começa e termina cada oração. Por que tem duas? Porque está entre o verbo e o objeto. Invadiu a base. Certo? A ideia do limite é representada exatamente pelos dois sinais de pontuação. Ok? No próximo encontro,
Vamos discutir mais algumas variantes ainda em relação à vírgula, mais uns 2 casos, principalmente das orações adjetivas, pontuadas ou não, e depois passamos para outros sinais, como ponto e vírgula, como, né, os 2 pontos e assim por diante. Até lá.